Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês de como a minha vida começou na massoterapia e por que que eu escolhi essa área. Eu sempre tive o desejo de trabalhar fazendo massagem. A grande verdade é essa. Eu fazia massagem nas minhas primas que estavam grávidas, eu estava sempre apertando alguém. E o meu desejo profissional era realmente trabalhar com alguma coisa onde as pessoas ficassem felizes em me ver. Sabe? Tipo, tô ansiosa para você chegar? Eu queria trabalhar com algo assim. E a massoterapia, ela veio assim como uma revelação que se encaixava em todos os critérios que eu tinha sobre ser feliz na profissão. E a massoterapia desportiva, ela sempre me encantou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito esportiva. Então, estar trabalhando com o esporte para mim foi algo, assim, um privilégio. Eu não comecei na massoterapia desportiva. As primeiras portas que se abrem quando você faz um curso inicial, né? Um curso de iniciante, quando você está aprendendo ali as bases da massoterapia, as primeiras portas que se abrem são as portas da estética, onde você vai trabalhar com drenagem linfática, massagem modeladora, com as técnicas de estética. Eu adquiri muita experiência nesse período, trabalhei em diversos lugares, me ofereci para trabalhar em clínicas de estética, onde eu podia adquirir experiência, às vezes trabalhando ganhando muito pouco, às vezes trabalhando ganhando nada ou quase nada, tipo, era uma ajuda de custo. E essa foi uma fase muito importante, porque foi uma fase onde eu adquiri muito conhecimento na prática. Porque eu estava ali com profissionais para aprender. Então, assim, eu acho que de todos os cursos que eu já fiz, eu nunca aprendi tanto quanto trabalhando de graça. Mas eu sabia o que eu queria. E eu queria trabalhar com esporte. Só que eu realmente não sabia como começar. E aí eu tive o conhecimento de uma clínica de fisioterapia dentro de uma academia, onde me foi oferecido a oportunidade de trabalhar ali e acompanhar o atendimento dos fisioterapeutas, etc. E eu lembro que o dono dessa clínica, ele era um osteopata e ele era muito generoso. E nessa clínica eles tinham um foco muito, muito forte no tratamento de prevenção e reabilitação de atletas, né? Fossem atletas de todo tipo. Já atendi tenista, triatleta. Foi ali que eu conheci o triatlon, inclusive, que eu ouvi falar, né? Mais a fundo sobre o triatlon. E esse osteopata, ele era muito generoso. E ele via que, como eu era muito interessada, ele me levava para os atendimentos dele, me explicava as coisas a fundo. Nessa clínica, eu recebia uma ajuda de custo de R$ 180, que pagava as minhas idas e vindas, né? Pagava um lanche de vez em quando e tal. Mas eu era muito interessada, então eu estava sempre ali fazendo perguntas, sempre procurando saber. E junto com isso, eu tinha um estudo paralelo de estudar tudo que eu via naquele dia. E uma das coisas que eu procurei me aprofundar muito foi na anatomia. Porque quando você trabalha com a massoterapia desportiva, é muito, muito primordial você conhecer a anatomia humana para você conseguir identificar quais são os grupos musculares mais solicitados em cada esporte. Cara, tem muito isso. Então, é um conhecimento indispensável e fundamental. E eu fui crescendo ali, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar mais dias nessa clínica. E olha o que aconteceu. Um dia, eu encontrei o meu dentista, quando eu tinha 17 anos, ele me atendia. E lembro que na época que ele me atendia, no consultório dele, ele estava fazendo um curso de arbitragem. E aí eu falei pra ele, pô, você tá aqui e tal. Eu falei, tô trabalhando com massoterapia e tal. Ele pegou meu contato. E um dia ele me ligou e me chamou para poder atender a família dele. E aí, beleza. Aí ele pegou e me indicou para um outro árbitro. E esse outro árbitro, que era personal trainer, trabalhava numa academia e ele me indicou para um outro personal amigo dele que tinha uma assessoria de triatlo, uma assessoria esportiva. E dali, no dia que eu atendi, eu fui atendendo essas pessoas em escala. Eu fui sendo conhecida, fui adquirindo conhecimento, fui adquirindo experiência em atendimento e dali eu fui sendo indicada para as pessoas dentro do esporte. E aí a gente vê como é valioso o networking. É você fazer contatos profissionais, você estar disponível,
Às vezes, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não vou trabalhar de graça. É necessário a gente ver o benefício de trabalho além do quanto está se ganhando. Porque depois que você adquire experiência, depois que você se torna um profissional ímpar, um profissional excelente no que você faz, você não tem nem concorrência. Porque as pessoas, elas te indicam pelo profissional que você é. Às vezes as pessoas não conhecem nem outro. Fala, cara, liga pra essa aqui, liga pra esse cara aqui, porque ele eu garanto que vai resolver o teu problema. E eu acho que o nosso esforço precisa ser para que a gente se torne esse tipo de profissional. O profissional que as pessoas têm a satisfação de indicar. Voltando ao meu contato com esse professor, esse personal, que tinha uma assessoria de triatlon, isso foi no ano de 2016. Eu tô gravando esse vídeo agora em 2022, contando, né, como que tudo começou. Nós nos tornamos grandes amigos e a partir dali começou, cara, uma rede de indicações. Então ele foi me indicando para algumas pessoas e num dado momento ele me indicou para um osteopata que também treinava com ele. Por isso que eu falo que é tão importante a gente fazer contatos com profissionais da mesma área que possam agregar tanto o valor de conhecimento quanto o valor de networking dentro da nossa profissão. E no dia que eu atendi esse cara, o Igor, ele é hoje, cara, um grande amigo. Eu lembro como se fosse hoje que eu atendi ele em janeiro de 2017. Sem brincadeira. Eu fiz um único atendimento com ele. E eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, ele já tinha me indicado para 4 pacientes dele que iriam fazer a prova do Ironman naquele mesmo ano. Cara, me deu um frio na barriga. Eu falei, cara, os caras vão fazer uma prova muito séria. E eu preciso atender essa galera. Cara, eu caí de cara nos estudos. Eu fui estudar o que era o triatlon. Eu fui estudar o que mais se desgastava no triatlon. Eu descobri que a pessoa se desgasta inteira. Tudo. Desgasta psicológico, desgasta perna, pé, mão, braço, costa, tudo. E aí eu comecei... Aí foi onde eu entrei efetivamente no atendimento do triatlon. E essas mesmas pessoas que eu comecei a atender inicialmente fizeram uma árvore genealógica de clientes para mim. Em menos de 2 meses, eu já tinha sido indicada para mais de 50 pessoas dentro do triatlon. Pessoas que estavam praticando ciclismo, pessoas que estavam inscritas em provas de ciclismo e pessoas que estavam inscritas em maratonas naquele mesmo ano. E... cara, eu me vi com a agenda lotada. Tinha hora que eu falava assim, olha, esse horário que você quer, eu não tenho mais. E teve uma hora que minha ficha caiu. Eu falei, caraca, minha agenda tá lotada. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu não sabia dizer não. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou te atender. E foi uma época que eu trabalhei muito. Foi um período que eu aprendi muito sobre a qualidade de vida, né, em questão de você lotar uma agenda, o quão importante é você ter uma agenda lotada ou não. Eu aprendi muito nesse período, foi um período muito importante. E uma coisa que eu acho muito importante a gente saber, dentro da profissão, dentro da massoterapia, se você é um profissional autônomo que trabalha com prestação de serviço, seja em qualquer área, tome muito cuidado com a ilusão da agenda lotada. Porque a gente precisa também se cuidar. A gente precisa ter tempo para ter um sono de qualidade, ter um tempo com a nossa família, caso você tenha filhos, caso você more com seus pais, caso você esteja longe dos seus pais. Você precisa ter tempo para cuidar da sua saúde. E dentro da massoterapia desportiva, quem trabalha com isso, cara, eu acho que nós precisamos ser um espelho da saúde também. Então, você não precisa ser um triatleta que disputa Ironman. Mas você precisa entender e ser influenciado por aquele meio que você decidiu trabalhar, por aquelas pessoas que você decidiu atender. Às vezes a gente foca muito, né, de tipo, cara, eu preciso fazer 10 mil reais no mês. Beleza, como que você faz para fazer esses 10 mil reais no mês sem você perder sua vida? Porque senão você vai estar trocando a sua vida por dinheiro. Porque tem gente que fala, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Porque às vezes um dia, uma noite
que você chegou em casa meia-noite porque você tinha 10 atendimentos no mesmo dia, você perdeu o primeiro passo que teu filho deu. Então, qual é a real importância de uma agenda mega lotada? Então, para que nós possamos ter uma qualidade de serviço que nos oferece um retorno satisfatório, para que nós possamos ter conforto na nossa vida, a gente precisa também fazer um esforço equivalente para sermos profissionais qualificados que oferecem um trabalho ímpar. Tirando todos os problemas que uma agenda lotada pode te trazer, né? Um burnout, assim, que a gente não percebe que está chegando, que ele está ali, né? Um cansaço excessivo, a falta de tempo de você cuidar da sua saúde, de você fazer uma atividade física. Eu falo por experiência própria, eu já acreditei que cuidar da minha saúde era se desse tempo. Aí eu me vi quase 20 quilos acima do meu peso, sem conseguir oferecer uma qualidade de trabalho boa para os meus clientes, porque eu não conseguia trabalhar muito, porque eu ficava cansada. O meu marketing pessoal sofreu muito com isso, porque as pessoas que eu atendia me constrangiam positivamente, porque eu lidava com pessoas com tanta saúde, com tanta disciplina, com tanto foco e com tanto compromisso, que aquilo começou a me constranger e mudou a minha visão com relação a tudo isso. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, com essa história bem resumida, eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais completo. Não sei se tem tanta coisa assim para contar. Eu acho que existem muitos detalhes, né? Mas foi um briefing básico, né? Resumido de como eu comecei na massoterapia, e eu incentivo todas as pessoas que estão começando a não desistirem nos primeiros meses, nos primeiros anos, digo 2 anos, tá? Porque eu acho que hoje a gente tem ferramentas maravilhosas como a rede social, como bons amigos, para que possam nos influenciar a ter bons clientes, a fazer uma boa agenda, mas muito mais importante do que isso é nós nos preocuparmos em gastar tempo em sermos bons profissionais. Porque, cara, prestação de serviço é uma coisa rara, boa então,